Opa, gente, tudo bem? Voltando aqui depois de um bom tempo sem gravar nada. E nesse meio tempo que eu não gravei nada, eu li muita coisa, tá? Fiz pilhas e pilhas de leitura. Mas o que eu vou falar hoje é da última pilha, que tá aqui, essa pilha aqui, mas exatamente desse livro aqui, ó. A trilogia shakespeariana, né, desenhada pelo Gianni de Luca, e escrito pelo Stigma. É uma HQ publicada há pouco tempo pela editora Figura, é, dentro do Catarse, né? Eles fizeram uma campanha via Catarse, como é a grande maioria das publicações da Figura. O que eu posso dizer logo de início que é uma bela obra, tá? E uma bela obra e uma coisa logo de cara que me atrai, ela tem um belo desenho. Então, exatamente a primeira coisa que me atrai às vezes de um HQ é um belo desenho. Depois eu vejo a história, né? E a história aqui, exatamente, ou especificamente nessa HQ aqui, são três histórias, ou três contos, ou três peças teatrais de Shakespeare. Aqui tem a Tempestade, Hamlet, o clássico Hamlet, e o clássico, os clássicos Romeu e Julieta. Não sou um conhecedor da literatura de Shakespeare, muito pelo contrário. A minha referência é visual, ou seja, são os filmes que eu vi quando era criança. Para falar a verdade, o único que eu vi quando era criança, que eu me lembro assim, de cabeça, mas bem assim, vivamente, assim, é Romeu e Julieta. É um filme do Franco Zeffirelli, de 68, que passou por volta da década de 80. Eu lembro que eu era criança, já tem uns 10 anos mais ou menos, e esse filme me marcou. Me marcou muito porque é exatamente aquela história de amor. Eu fui, tipo assim, ou entender, ou conhecer o conceito de amor, né, a partir daquele filme. Não sei se pro bem ou pro mal, mas era ali uma referência, né, daquele amor sofrido, que as pessoas literalmente morrem por sentir amor pelo outro, né? E a outra referência que eu tenho é visual, de Hamlet, mas é um filme 48, para falar a verdade, 1948, que é um filme dirigido e até estrelado por Laurence Olivier, mas é um filme que esse filme eu já vi mais velho. Em algum canal, se eu não me engano, canal TV Cultura, algum programa de TV Cultura, salvo engano meu. Mas faz muito tempo também. Então as referências minhas, literárias de Shakespeare são nulas, tá? Como eu falei, são visuais e muito pouco textuais, né? Mas o interessante nesse livro aqui, né, nessa HQ, do Gianni De Luca, desenhada belíssimamente desenhada pelo Gianni De Luca, é a forma como ele trabalha o desenho que eu chamo de um traço teatral. Ele extrapola o conceito de arte sequencial que é uma certa origem ali das HQs, né? Uma das classificações ou das definições de história em quadrinho é que ela é uma arte sequencial, né? E aí como eu falei, como eu vou mostrar aqui daqui a pouco, ele extrapola aquele conceito tradicional ou comumente visto nas HQs do quadrinho, né? O quadrinho, o movimento, a narrativa, a história, o movimento não se faz mais, no caso dele, pela mudança de quadros, mas sim pela movimentação do personagem pela página, ou por páginas, né? E isso é muito interessante porque literalmente ele revoluciona a forma do quadrinho. Pena que o que ele fez aqui, o que ele criou, não se estabeleceu ou não se propagou, raríssimas exceções, pelas histórias em quadrinho, né? Mas vamos aqui mostrar aqui a HQ, que é o mais importante, tá? Deixa eu descendo. Pronto. Aqui, deixa eu voltar para vocês. Tirar um pouco aqui o teclado, né? Essa aqui, né? Como tradicionalmente são as publicações da Figura, é uma edição de capa dura, né? Uma capa dura, bem feita. É uma edição enxuta, objetiva, sem gordura, sem exageros, sem frescura de capa. Muito assim, uma coisa que eu prefiro, uma HQ que você senta para ler.
né? Ela tem uma estrutura boa por conta da capa dura, um bom papel interno, né? O miolo, né? O papel é muito bom. Tem uma introdução muito boa aqui que explica, né, o histórico do Gianni De Luca. E ela traz um pós-fácil, ainda fala sobre essa questão do que se conheceu nessa forma de desenhar do Gianni De Luca, do efeito De Luca. O que é esse efeito De Luca? Na capa já tem isso, né? É exatamente isso, ó. Você tem a história sendo contada pela expressão corporal dos personagens. Tanto os textos em balões como a relação espaço-tempo não é contada mais por quadrinhos, mas pela movimentação dos personagens dentro da página. Como que é isso? A capa já dá uma amostra muito boa, mas aqui dentro a gente percebe melhor, deixa eu enquadrar aqui a câmera, como isso funciona. Aqui, ó. Aqui nós temos os personagens, na primeira história, a Tempestade, andando pela página, se movimentando com uma conversa, né? E um andar que segue uma perspectiva, né? Uma perspectiva basicamente quase que de um ponto de fuga, mas que ela vai andando em um raio, né? Em ângulo, né? E faz esse movimento pela página. Aqui você volta, continua com a conversa dos personagens, pula para um outro espaço. Aqui no caso da Tempestade, o Gianni De Luca ainda usa, né, de alguns elementos arquitetônicos, né, para cortar uma passagem de página ou de ambiente para o outro. Né? Aqui no caso ele cria uns elementos que também cortam dessa cena para uma outra cena. Aqui, ó, você tem um elemento que corta, que é a própria conversa dos personagens, faz essa transferência de uma cena dos dois para o personagem principal da história, né? E aqui a gente continua vendo, ó, como isso se desenvolve, sempre um movimento curvo, né? A ideia da curva dá essa ideia de movimento, né? De circular, de andar, de percorrer, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na frente. Ó, aqui você também continua vendo isso, né? Como que a passagem, né? Com a relação do espaço entre o mesmo personagem, né? Dá também uma sensação de tempo, né? Essa relação de espaço-tempo, como eu falei, não é dada mais pelo quadro, mas pela expressão corporal do personagem. E a gente vai ver mais aqui na frente, e pelo espaçamento entre um desenho de personagem e outro. Né? Quanto mais afastado, você entende que é um deslocar num tempo maior. Quanto mais próximo, esse deslocamento é menor. Né? É uma fala ou uma cena que acontece em pouco tempo. Né? Aqui provavelmente é um tempo maior. Qual é o tempo? Não sei. Isso cria até uma dificuldade nas histórias, né? Porque, por exemplo, como eu falei, eu tenho uma relação muito próxima com o meu Julieta por conta do filme, né? E aí o filme se passava ao longo de dias. Se não me engano, eu não sei exatamente como que era a história, né? Ou na peça teatral escrita por Shakespeare, mas pelo menos dá a entender que no filme aquela história se percorre por dias. E quando você lê a história em quadrinho, parece que ela passou de um dia para o outro. O amor daqueles dois jovens, e o que acontece no final, acontece tudo em mais ou menos um dia, e somar tudo. Né? Logicamente que não é assim, mas na hora que você vai lendo a história, parece que ele vai comprimindo o tempo. Tem essa relação também engraçada, que ele comprime a forma como que você lê a história com esses movimentos, também parece que ele dá uma compressão também no tempo. E você, logicamente, você percebe que as histórias são curtinhas, são mais curtas, né? Tanto que a HQ não é muito longa, são 3 histórias, né? Então não é muito longa, não é muito espessa ou grossa, né? Então você já entende que também as histórias são muito curtas. E essa técnica do De Luca, né? Esse efeito De Luca, de fazer esse movimento, né, na página, ajuda nisso. Né, a comprimir a história e caber ela toda em poucas páginas. Em vez de um monte de quadrinho que às vezes você não vai entender, né, e não vai ter essa riqueza de detalhes
que ele coloca em cada página, né? Ele não chega a ser um nível de detalhes tipo Sérgio Top, né? Mas lembra muito, se aproxima muito desse belo desenho, né? Que eu gosto de chamar, né? Desse belo traço que o Sérgio Top também coloca em suas histórias, né? Esse belo traço, quando eu chamo de belo traço, o que eu chamo de belo traço, não necessariamente é um belo traço baseado em arte clássica, em desenhos clássicos, não, é um belo traço que atrai a sua percepção, te instiga a se aproximar daquilo e te faz pensar, olhar e se indagar, né? Então, esse belo traço pode ser um belo traço com desenho clássico, pode ser um belo traço mais abstrato, pode ser um belo traço todo pintado, né? Sem exatamente um traço definido, só manchas, né? E tem alguns HQs que são assim também, né? Deixa eu ver aqui. Aí daqui da Tempestade são 3 histórias, tá? A Tempestade, Hamlet e Romeu e Julieta. Eu lendo aqui, eu achei que a mais fraquinha seria a Tempestade. Eu achei, assim, o final muito, sei lá, me soou um pouco assim, moralista. Logicamente que são histórias, sempre foram histórias moralistas, né? Mas sou moralista demais, assim, muito complacente, digamos assim, com a própria história que acontece aqui dentro, né? Que é a história de um duque que é traído pelo irmão e é exilado numa ilha. Ele passa a viver nessa ilha, uma ilha abandonada, né? Erma, no meio do mar. E na história ele é apresentado como mago também, né? Tem certos poderes mágicos que não ficam muito claros quais são, que ele desenvolve também na ilha, encontra seres mágicos, duendes, um homem que existe lá, que é um dono da ilha há muito tempo, que tem uma relação conflituosa com ele. Depois eles acabam sabendo, através dos duendes, que as pessoas que o traíram estão navegando próximo ali, e aí ele consegue atrair essas pessoas para a ilha e ali dá um final para a história. Eu não vou contar aqui, né? Também nem deveria muito, porque é um clássico de Shakespeare. Então, né? Em Hamlet, a gente percebe que ele começa a aprimorar mais as técnicas, né? O que ele começa aqui na Tempestade, ele começa a aprimorar essa técnica dele, ao mesmo tempo que ele ainda mantém uma ideia de quadros. Ó, querido ou não, é um certo quadrinho aqui, né? É um certo quadro, um elemento retangular que define espaços. Mas ele começa a se soltar, né? Em páginas inteiras, onde a história começa a se desenvolver. E também, deixa eu ver se é exatamente aqui. Não necessariamente, né? Mas você percebe também, ó, como que o desenvolvimento da história, assim, quando essa aproximação dos personagens reduz o espaço também, define o espaço-tempo, né? Aqui na própria história, né? As pessoas estão mais próximas, então essa cena acontece em pouco tempo, um tempo menor do que uma cena onde os personagens estão mais espaçados, né? Aqui, provavelmente uma cena que percorre um tempo maior no espaço. Quando eles estão mais próximos, nesse caso aqui, ela é comprimida, né? E é interessantíssimo perceber, por exemplo, deixa eu ver aqui em Hamlet, que é a história do príncipe Hamlet, que perde o pai, descobre que o pai foi assassinado e começa a tramar a vingança, né? Como a própria forma que ele, nesses planos sequências que ele se utiliza para expressar a história, para narrar a história, é também um plano sequência teatral. Você vê que cada momento aqui o personagem está com uma expressão diferente, o que, por exemplo, num quadrinho não conseguiria fazer isso. Ele teria que reduzir muitas essas expressões faciais, de sentimento, né? E aqui ele consegue extrapolar isso. E, ao mesmo tempo, ao extrapolar isso, ele dá um caráter a esse traço, que eu também chamei de um traço teatral. É muito teatral, são muito teatrais as expressões que ele coloca nesses desenhos, né, nos personagens, porque ele tem a liberdade de fazer isso na página inteira, ou em 2 páginas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa aqui é uma sequência, isso aqui é clássico, né? De como ele vai desenvolvendo
a história a partir desse desse movimento circular, ondular, né? De uma onda, de uma curva, né? Um desenho curvo, onde você vai desenvolvendo, vai conversar, as pessoas vão, a pessoa, o personagem vai fazendo a cena a partir desse percurso dentro da página. Pode ser um percurso, né, curvo, como pode ser também um percurso praticamente reto. Né? Depende da quantidade de falas, de objetos, depende muito do que ele quer expressar nessa página, do que ele quer passar literalmente nessa página da história. Deixa eu ver se tem aqui. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma cena aqui legal. Às vezes é uma página inteira, né? Ó, aqui é uma página inteira, né? E já em Romeu e Julieta, ele consegue, por exemplo, ó, aqui já é Romeu e Julieta, não, aqui é Romeu e Julieta, deixa eu ver se já pulamos por Romeu e Julieta. Não, aqui tá em Hamlet ainda. Como ainda em Hamlet, ele consegue, já começa a explorar a página dupla. Então a história se desenvolve, né, vai percorrendo duas páginas. Ele tem um quadro, um grande quadro que limita, né, mas ao mesmo tempo ele vai fazendo a história percorrer duas páginas para concluir. Olha esse lado aqui, ó. Essa página literalmente dupla, onde uma conversa dentro de um corredor, de uma lodia arcada, né, de um corredor arcado ou uma lodia, ele vai conversando com um amigo dele e a história está sendo contada. Então, cada elemento aqui, ó, cada elemento, cada arco desse aqui, cada pórtico desse aqui é um quadro. É uma cena, né? Aqui, ao mesmo tempo, ele também ele explora o movimento parado do personagem, né? E ele movimentando a espada para um duelo que ele vai ter daqui a pouco. O desafio que ele teve, que ele foi feito a ele, e aqui ele começa a testar, né? No caso aqui, ele está testando o peso da espada, né? E aqui é a sequência de luta, né? Que é uma parte que está ali na capa, né? E a sequência de luta. Né? Olha a expressão em cada personagem, em cada face, ou a expressão corporal em cada parte aqui dos dois personagens. Você conseguiria fazer isso num quadrinho e ficaria muito limitado. Ia ficar tão reduzido que não iria caber. Então ele conseguiu fazer essa expressão, né, em duas páginas. O Romeu e Julieta, né, ele já começa a extrapolar isso, né, ele já começa a abusar, né, do uso das páginas duplas, né? Então, boa parte da história, ou boa parte das cenas, acontecem em páginas duplas assim. Então, os personagens vão percorrendo a cidade, duelam, e aí tem coisa acontecendo aqui, coisa acontecendo aqui, coisa acontecendo aqui, coisa acontecendo aqui, tudo na mesma página. De novo, mais uma outra página dupla, né? Aqui já ele volta àquela questão do elemento que define uma cena e que separa outras duas, né, integradas nessa primeira cena. Aqui já é o Romeu pulando, né, o muro da casa da Julieta para encontrar com ela, né? E toda a sequência dele chegando perto do muro da casa, pulando o muro, entrando nos jardins e indo para encontrar e conversando com ela no caminho e encontrando com ela na sacada, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui legal para mostrar. Aqui, outra cena de duelo também, né? E como que é marcante essa expressão corporal, né, que ele dá aos personagens. Algo, de novo, que seria muito difícil fazer em vários quadrinhos. E acabar enchendo essa página de quadrinhos e você não entender nada, praticamente. Fica muito resumido ou apertadinho, e você não tem essa noção do movimento. Né? Desse plano esse plano único aqui acontecendo várias cenas ao mesmo tempo. Esse plano sequência, como é muito comum em cinema, ou como se fosse um tablado de teatro, onde você vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? Não tem corte
Não tem no máximo uma descida de cortina. A descida de cortina, dependendo da página ou da sequência da história, é a sua virada de página. Gente, eu acho que é isso. Né? Um videozinho rápido, um vídeo que eu recomendo fortemente, essa HQzinha da editora Figura. Pra gente que é arquiteto urbanista, que adora falar de espaço, de relação espaço-tempo, de ocupação de espaço, de você trabalhar a concepção espacial e como harmonizar e como compatibilizar, né, os elementos que compõem aquele espaço. Uma bela aula. Isso é uma bela aula. Fica aí a dica, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!